Bom dia, trabalhadoras e trabalhadores, professoras e professores, alunos e alunos. Bom dia às nossas assistentes, Tatiele e Germânia, alunas do curso de Geografia da UEG de Porá. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, ouvintes da Rádio Educativa de Porá, 101,5 FM, a queridinha do Oeste Goiano. Eu sou Paula Junqueira, mãe, professora de Geografia da UEG de Porá e parceira da Escola CEPI de Aplicação. E o nosso Socializando é um programa vinculado ao projeto da Web Rádio CEPI de Aplicação e aos projetos de extensão do curso de Geografia da UEG, Rede, Sociedade, Educação, Trabalho e Ensino de Geografia, e também ao projeto o fortalecimento dos conselhos escolares e da democracia participativa na escola pública. Estamos aqui nesta manhã de quinta-feira para democratizar o conhecimento, fortalecendo a relação entre a universidade, a escola e a comunidade. E a gente faz isso toda quinta com música popular brasileira. Participe e mande suas dúvidas e sugestões pelo WhatsApp 64 98453 3086 e nos acompanhe também pelas redes sociais. Estamos chegando já ao final do primeiro semestre de 2024 e muitos desafios foram superados até aqui no campo da educação, né? E superando esses desafios, tanto na educação pública municipal de Porá e na UEG, a gente chega com resultados importantes. Por isso, o tema para socializarmos nessa manhã é sobre política, educação municipal e o projeto Escuta Psicanalítica na UEG em Porá. E quem vai falar nessa manhã conosco são dois convidados que têm propriedade para tratar da temática. O professor linguista e psicanalista Alain Oliveira Machado, professor doutor em educação e coordenador do curso de letras da UEG de Porá. E também a nossa companheira de estúdio daqui da Rádio Educativa, a apresentadora do programa Ciência e Cultura nas ondas do rádio, a professora educadora ambiental e vereadora de Porá, Viviane Specian. Bom dia aos dois, é um prazer receber vocês aqui. E para que vocês possam já dar bom dia pro pessoal, dar bom dia e se apresentarem, tá? Alain? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educativa. Bom dia, Paulo. Bom dia, Viviane. Bom dia aos demais que estão aqui contribuindo com este importante programa. É um prazer estar aqui para fazer essa discussão com vocês. Viviane? Opa, fazendo arte. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa, as pessoas que estão acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram da rádio, Instagram da Paula, o meu. Nós estamos aqui no programa Socializando para poder conversar sobre questões importantes, sempre, né? Toda quinta tem assuntos extremamente relevantes. E hoje nós vamos falar, então, eu vou falar sobre política, educação, juntamente com o professor Alain, e ele vai falar também sobre o projeto dele. Então, para quem estou aqui hoje como entrevistada, é um momento sempre meio complicado. Eu estando do outro lado é mais fácil. A gente entrevistar eu acho muito mais fácil do que ser entrevistada. E eu espero poder contribuir. Ah, com certeza. E gostaria, né, de qualquer forma, eu já fiz uma prévia de apresentação, mas pensando na temática, né, nós estamos falando, e vou falar, os ouvintes aqui que estão acostumados a nos ouvir, a nos acompanhar, o professor Alain, que é a primeira vez que veio ao programa. Esse programa a gente faz isso mesmo, essa ligação entre a escola pública, né, nesse caso especificamente do CEPI de aplicação, a UEG com os projetos de extensão, as pesquisas, né, e a comunidade que nos ouve para saber esse trabalho que é feito nessas instituições públicas. Né? Então é para reforçar a importância da educação pública brasileira, da educação pública daqui de Porá. Mas muitas pessoas também acabam não nos conhecendo quem nos ouve, Viviane, por mais que saiba que você é vereadora, que você está aqui, não sabe o seu desdobramento, por exemplo, como vereadora ou como pedagoga, professora de biologia, para falar dessa temática. E o professor Alain, que apesar, né, tenho certeza que vem aqui várias vezes, em outras rádios também, é importante que vocês socializem com os ouvintes, né? Qual que é a relação que vocês têm com a temática, quem vocês são enquanto profissionais, de onde vêm, o que tem feito nos locais onde atuam. Eu queria que vocês se apresentassem. Alain? Então, eu sou professor do curso de letras da UEG, tenho uma formação na área de linguagem e na área de psicanálise. E a gente tem tido muita preocupação com a qualidade
do ensino e com a importância que a educação tem na vida dos trabalhadores e no processo de libertação mesmo, né, de um sistema que oprime e que exclui cada vez mais aqueles que não têm modos de se submeter às regras do capital, né, sem ser depenado por ele, sem ser alijado por ele como apenas uma força para o uso contínuo e exaustivo, né? Pensando nisso, esse processo gera um sofrimento muito grande nas pessoas. E a educação, ela ajuda você a diminuir esse sofrimento na medida em que você cresce intelectualmente, você aprende a ler o mundo, você aprende a se inserir e a se dirigir ao mundo, evita uma série de problemas e também consegue uma melhor condição de trabalho, né? Nesse caso, a educação salva, né? Eu costumo dizer. E dentro da perspectiva de estar observando esse sofrimento humano, que é um trabalho que o psicanalista faz, né? O objeto do psicanalista é o sujeito e o seu sofrimento, é o sujeito e o seu desejo, né? Nós observamos que no meio da educação e no processo de formação, já que a universidade pública inclui muitos segmentos, né, que são segmentos marginalizados, que são segmentos que não têm acesso aos bens culturais e econômicos do país, a gente percebe que ali chega no meio educacional e no meio universitário pessoas com amplo índice de sofrimento, de mal-estar. E que às vezes esse sofrimento e esse mal-estar, né, que está na constituição daqueles sujeitos, atrapalha ou impedem que eles consigam estabelecer um laço social suficiente interno dentro da universidade, de modo a concluir a sua formação, de modo a ganhar mais, né, na troca social do que perder. Sim, sim. Viviane? Para quem está chegando agora no programa, porque a gente tem muitas pessoas que acompanham a programação da Rádio Educativa e já nos conhece, como você mesmo disse. Mas sempre tem alguém chegando novo, né? E é importante a gente poder fazer essa apresentação. Eu sou professora de biologia e alfabetizadora há mais de 20 anos, não vou entrar em outros detalhes, mas sempre atuei como alfabetizadora e no ensino superior, dentro da questão ambiental, não só no ensino superior, mas no ensino superior eu tive a oportunidade de trabalhar no curso de biologia, que também é minha formação, e na educação básica, sempre trabalhando com alfabetização ligada, né, ali, linkada com a questão ambiental, educação ambiental. Então, sempre foi esse trabalho. Tem muitas pessoas que me conhecem como uma pessoa que era responsável pela produção de mudas lá na UEG. Durante 3 anos, nós conseguimos doar mais de 15 mil mudas de diferentes espécies de plantas do cerrado. É um dos projetos que a gente desenvolveu lá no UEG, que eu tenho muito orgulho de fazer parte dele. Não foi somente eu era coordenadora, mas tínhamos muitas pessoas envolvidas. Dentro da educação, eu sempre trabalhei essa questão da educação democrática, que a gente possa realmente devolver para a sociedade aquele cidadão que a gente sempre espera, né? Quando fala um cidadão crítico, se ele é realmente cidadão, ele é crítico, ele faz parte realmente da formação do que nós criamos como sociedade. E agora, como vereadora, eu estou do outro lado, porque eu sempre cobrei políticas públicas para a educação. E agora eu estou como agente pública eleita, então o meu papel nesse momento também é fazer com que essas políticas públicas, as que existem, possam ser realmente implementadas e elas se tornem efetivas e criar outras que sejam necessárias. Nós vamos continuar o bate-papo aqui, eu vou problematizar algumas questões, né? Mas eu quero agradecer e a Iraildes, que sempre está ligada conosco, né? Ela coloca aqui que é muito bom ouvir a palestra de vocês, né? Nossa, aqui, obrigada por trazer tantas experiências para a gente. Em casa, né? Estou em casa, mas estou sempre ouvindo as experiências. Parabéns, né? Deus abençoe.
Isso, né, Laís, é uma prova dessa extensionalidade da universidade, mas não só a Iraílson, tem outros também, então o Gil Gomes, a Ana Francisca, né, Deilza, Valdivino, o Vair também mandou um áudio, a gente não coloca o áudio aqui dizendo que está ligadinho, sempre nos ouvindo e a gente levando, volta a falar, né, a extensão da universidade para as pessoas. Mas, né, vamos falar de mais coisas aqui interessantes. Vou problematizar, começar pela Viviane aqui, né, falar de educação pública por si só já é um ato político. Sim. Né, com certeza, porque é uma ferramenta, inclusive, utilizada. Acaba sendo ferramenta, né, de palanque, mas não nessa perspectiva. Porque falar de educação pública é observar como está, né, ou como estão as instituições que ofertam ensino para a população e as instituições que acolhem, né, a maior parte da população brasileira. Essa parte da população brasileira, sobretudo os jovens, ficam 13 anos, por exemplo, na educação básica. Está fazendo as contas, né? Acho que são 13 anos do primeiro ano, pensando nesse sentido, né? Do primeiro ano ao fim do ensino médio, ficam parte da sua vivência lá dentro. E nessa parte da vivência lá dentro dessa escola pública, vamos pensar em escola, depois vão para a universidade, são mais 4 ou 5 anos, né? No caso da escola pública, a escola é o local que acolhe os filhos da classe trabalhadora, né? Os pais, mães, responsáveis, né, a maior parte dessa categoria sai para o trabalho e confia à escola a entrega, né, dos seus pequenos ou dos seus adolescentes, né? Aqui em Porã é diferente ou como que é essa realidade? O que você vê, Viviane? Não é diferente, Paula. Mas assim, quando eu falo de educação, principalmente a educação pública, eu tomo muito cuidado, porque é muito comum, quando se fala em educação, trazer toda a parte negativa, e essa parte negativa é toda despejada sobre nós, professores. Nós estamos aqui com professores, e as meninas que cuidam aqui da parte técnica são futuras professoras, fazem curso de licenciatura. Então, quando se fala em educação, se joga tanta responsabilidade sobre o agente que está ali, né, fazendo essa ligação entre quem vai receber a educação e quem está ofertando, e cai todos sobre esses professores e professoras a responsabilidade do fracasso em várias questões. Então, eu gostaria de falar aqui em relação à educação municipal, principalmente, onde eu sou efetiva, e no momento eu estou licenciada por causa da vereança, que quando se trata dos profissionais e das profissionais, eles e elas fazem o máximo para poder entregar o melhor para a clientela, no caso, né, os nossos alunos e alunas. Hoje eu vejo a maior dificuldade dentro da educação é justamente porque se você quer educação de qualidade, precisa ter estrutura física para que essas crianças possam aprender. Como que uma criança vai aprender o conteúdo, aprender as vivências numa sala de aula quente, quando não tem um ar-condicionado, com calor de Porá? Então, se você não tem uma estrutura mínima que dê tranquilidade, que não seja insalubre, você já tem dificuldade ali. Ao mesmo tempo, nós temos um profissional que está ali trabalhando. Como é que ele consegue trabalhar num espaço também insalubre, como eu comentei? E nós tivemos problemas o ano passado, esse ano, relacionados a isso. Foram superados, mas sempre estão presentes. Então, é questão estrutural, né, física da escola, é questão de o que é ofertado para essas crianças e as condições de trabalho desses profissionais. Não sei se é só a questão da pandemia que nós passamos, mas é cada vez mais frequente o número de profissionais adoecidos. Eles estão trabalhando doentes. Inclusive, eu apresentei um projeto indicativo na Câmara Municipal e foi compromisso de campanha de que, já que vem o recurso do Fundeb e ele pode ser usado para isso, que as escolas tenham atendimento psicossocial não somente para as crianças que têm laudo, mas para todos que necessitarem e também para os servidores dessa escola. Não somente quem está em sala de aula, merendeiras, porteiros, todos que estão ali envolvidos, porque todos nós estamos adoecendo. Eu não sei se eu fugi da sua pergunta. Não, fugi não, porque é justamente a gente pensar, é uma instituição que recebe, então, os nossos filhos, né, filhos e filhas,
que a maior parte da juventude passa-se dentro da instituição pública, por mais que tenha instituição privada que oferta ensino, mas a gente sabe, né, que eu acho que, eu não tenho esses dados aqui de cabeça, mas eu acredito que, até onde vai a minha lembrança, é mais de 80% da população, principalmente depois da pandemia, né, então houve esse retorno da população da classe média para a escola pública, porque sabe que é educação de qualidade, os professores estão lá, mesmo com o sofrimento, mesmo com a sobrecarga, né, de trabalho, mesmo com a desvalorização que infelizmente a gente tem que levantar sobre isso, que não acontece só na educação pública, de educação básica, né, aí nós temos que falar da UEG também, nós estamos passando por isso, né, estamos numa luta dentro da categoria docente para valorização do nosso trabalho, valorização, reconhecimento das nossas titularidades, que fazem com que o professor Alain, por exemplo, desenvolva um projeto de extensão tão bonito e que, né, vem corroborar com a sua fala, né? Então, em tratar, em pensar, em acolher esse sofrimento dos trabalhadores em geral, mas dos trabalhadores da educação, né? Então, não fugiu hora nenhuma, e nós precisamos estar bem para acolher essa meninada, né? Esses jovens. É isso, Alain. Acho que a fala da professora Viviane traz um pouco da sua experiência, do que você vai propor, e eu vou depois aprofundar ainda mais no seu projeto, mas faz essa relação, não faz? Faz sim. Uma coisa que é importante a gente observar é que uma escola, ou a educação, ou uma escola especificamente, não é uma coisa isolada. Não existe escola. A escola não é uma coisa que surge do nada e que está isolada ali. Não é um mistério, um domínio de mistério de um grupo que ocupa ali todo dia. Uma escola é um reflexo de um todo, né? Como a política é feita no Brasil, no Estado, como o poder lida com o conhecimento, como que, o Estado lida com os profissionais de educação, como que o Estado lida com os vulneráveis, com as famílias, com a terra, com a distribuição de terra, com a distribuição de renda. Todos esses elementos confluem para a construção e a constituição de uma instituição escolar que vai refletir essas inconstâncias, né? Então, assim, uma escola traz dentro de si uma série de coisas complexas, né, que vêm das formações familiares, que vêm das relações de trabalho, que vêm das relações com o poder, que vêm do modo como as pessoas se submetem ou são submetidas no dia a dia. Quando você faz um laboratório de escuta psicanalítica, por exemplo, e você começa a escutar pessoas de dentro, né, do espaço escolar, você vai ver que muito dos problemas que aquelas pessoas têm ali dentro não são problemas dali dentro. São problemas sociais. São problemas graves que o país não resolve, para os quais o país fecha os olhos. Então, assim, o modo como o governo administra o Estado, as prioridades que ele impõe para os gastos, para os investimentos econômicos, né, fazem com que a educação seja uma coisa alijada, uma coisa precarizada, de tal modo que lá dentro do espaço escolar a gente é um ambiente onde cresce muito a parte adoecida social. E aí nós, como trabalhadores da educação, temos que lidar com esse processo, estudamos, temos sensibilidades para perceber que os sujeitos que estão ali são sujeitos que precisam de amparo, são totalmente desamparados. E olha só, antes de aprender e de se inserir num processo de formação, eles precisam de amparo. Se eles não têm amparo, o processo de educação deles vai ser degringolado. A gente conhece muitos índices de abandono escolar, os índices de reprovação, os índices de
altos de pessoas que terminam os cursos e continuam numa situação de opressão, em vez de exercitar sua profissão, né, vai trabalhar num balcão de loja, coisa parecida, quando o trabalho, a função dele, a formação dele permitiria que ele fizesse um trabalho melhor, mais adequado ao que ele aprendeu, né? Então, assim, a escola tem esses elementos, e esses elementos precisam ser atendidos, cuidados e olhados criteriosamente. Como é fruto de políticas e de práticas de poder do Estado, o que acontece? O Estado simplesmente isola a escola, diz a culpa é da escola, a culpa é dos professores, e tenta impor políticas que são políticas de vigilância, de coerção, de perseguição e de punição. Ou seja, para que não se veja o que o Estado está fazendo com a educação, com os jovens e com a formação da população, você cria um aparato policial, um aparato de vigilância, e de punição, para que fique garantido que aquela escola, a escola sem partido, entendeu? A escola militar, todos esses recursos que surgem são recursos para tapar o que o Estado não faz pela educação, a irresponsabilidade do país com a educação. E eu já passo, Viviane, também a bola para você, porque para além, né, é até difícil a gente pensar, né, para além dos problemas sociais, em que a escola, como recorda da sociedade, ela acolhe, né, ela traz os problemas externos da sociedade para dentro dela e cria-se um discurso, né, de responsabilização, são das pessoas ou da própria instituição, e não se reflete, e é intencional, que os problemas são externos, são questões sociais. Para além dessas questões levantadas do Alan, nós ainda temos que superar e enfrentar os problemas que se materializam de verdade na paisagem, que é a infraestrutura precária, né? A falta dos equipamentos pedagógicos, por exemplo. E aí te pergunto, Viviane, nesses desafios aqui do município de Porá, nessa sua atribuição, né, enquanto vereadora, o que você percebeu nesse período, o que tem feito, né, quais foram as estratégias até o momento para a superação, no mínimo, das condições físicas, escolares, pedagógicas, né, dos materiais, das escolas municipais, né? Deixa eu pensar aqui, é muita coisa, né, Deixa eu Paula? só para esclarecer, por que eu estou falando municipal? Porque quando a gente vê as escolas estaduais, elas nos causam, a primeira imagem, essa boa impressão mesmo, né, de uma escola equipada, reformada. O discurso nas propagandas é assim, mas só quem está lá dentro sabe o quanto tem sido difícil ministrar os conteúdos mesmo com a escola equipada, porque os problemas estão lá dentro, né? Então agora eu quero saber, no caso do município, como que essa situação está? Aqui no município, né, agora como a pergunta é direcionada à vereadora, assim que eu assumi, assim que eu fui eleita, comecei a fazer visitas às escolas municipais, porque eu não conhecia todas. E fiquei muito preocupada com a situação, a precarização dos prédios, né, pensando na questão estrutural, porque são prédios antigos. A escola mais nova, o prédio mais novo de Porá é o Núcleo Infantil Padre Viro, que foi inaugurado em 2012. Né? Mas nós temos aí prédios muito mais antigos. Né? Então, imagine a situação. E quando eu conheci a realidade da escola municipal, então tinha as questões estruturais, as questões de valorização desses profissionais. Então, dentro da questão da valorização dos profissionais, eu tenho trabalhado justamente cobrando que os planos de carreira possam ser realmente cumpridos, porque está lá nas metas do Plano Municipal de Educação e não está sendo alcançado. Tem pessoas desde 2012 que não recebem a sua valorização por tempo de serviço, quando ela faz os cursos, né, a valorização, titularidade. Então, tem pessoas desde 2012 que não recebem. Quem está recebendo é quem está próximo de se aposentar, porque aí não tem problema para o município. Enquanto isso, as coisas estão ali paradas. Então, essa é uma das questões. Então, a forma é através de enfrentamento mesmo, como vereadora de oposição e cobrando. Agora, a questão estrutural, o que eu fiz? Eu fiz um compromisso de, como vereadora, os recursos que eu pudesse trazer para o município através dos deputados do meu partido, deputados e deputadas,
eu priorizei as escolas municipais. Então, de 2021 a 2024, foram mais de 2 milhões de reais que nós conseguimos trazer para Iporá. Alguns foram utilizados, os recursos de 2021 e 2022 foram utilizados, o de 2023, agora que aconteceram as licitações, assim mesmo porque com denúncias no Ministério Público, com cobranças no dia a dia, com cobranças em plenário, agora que elas vão ser implementadas, e a de 2024 está naquele trâmite da Prefeitura organizar documentações para que o recurso chegue. Então, esses recursos de 2024 ainda não estão em conta, mas de 2023 estão e não foram utilizados ainda. Isso, né? Bom, vai passando o tempo rapidinho, já são 10h28 e a gente tem música aqui para contextualizar, né? E a gente vai terminar esse primeiro bloco ouvindo uma música de 1980 que foi sugerida pela nossa convidada Viviane Especian. É uma música que, quando lançada, nós estávamos bem no período duro ainda da história brasileira, período da ditadura cívico-militar, mas que também naquele momento, apesar de duro, né, o tempo era um período em que professores e artistas transbordavam esperança de mudança para um novo tempo, né? Eu acho que foi uma boa escolha, Viviane. Então vamos ouvir, já a gente volta e a gente comenta um pouquinho sobre ela e continua as perguntas com o professor Alain, que eu quero saber sobre o projeto dele. 7. Voltamos. Aos que chegaram agora e nos ouvem, nós estamos aqui na Rádio Educativa 101,5 FM com o programa Socializando. E hoje o nosso tema é Política, Educação Municipal e o projeto Escuta Psicanalítica na UEG em Iporá. E quem está socializando conosco são os meus colegas professores Viviane Especian, professora e vereadora aqui em Iporá, e Alain Machado, professor, psicanalista e escritor daqui da UEG de Iporá também. Mas antes da gente, eu quero explorar bastante o Alain aqui em relação ao projeto dele, bastante legal. Acho que a comunidade que nos ouve tem que participar, né, tendo condições. Mas queria perguntar para a Viviane primeiro, né? Ela sugeriu a música por quê? Né? Qual que é o que te inspirou? Essa música, eu falo que é o meu hino. Oh, perdão, esqueci do microfone. De novo. Essa música, para mim, eu falo que é o meu hino. É a minha fotografia junto com essa música. Porque, apesar de todas as dificuldades que existem, a gente precisa ter esperança, a gente precisa... Só que a esperança é aquela esperança que Paulo Freire sempre disse. Né? Não é a esperança no sentido de ficar aguardando que as coisas aconteçam, mas que a gente possa realmente lutar para que elas se tornem realidade. E essa música reflete muito bem isso. Nós tivemos muitos problemas, temos problemas atuais, e eles só serão resolvidos se a sociedade realmente se juntar e buscar formas de combater todas essas questões. E é através principalmente da democracia que a gente consegue isso. E democracia não existe sem a participação popular em todos os espaços, seja nas escolas, seja na Câmara Municipal, seja na universidade, na sua igreja, onde você estiver, precisa ter essa participação social. Bacana, né? E já que estamos falando, que a Viviane falou dessa superação dos desafios, né? Por que não pensar também, né, na superação dos desafios sociais que o Alain trouxe, e desafios que têm abatido em muito a população no geral, em especial... Eu gosto de chamar a atenção da classe trabalhadora, né? É extremamente pertinente o projeto de extensão coordenado pelo professor Alain, aqui, né, da nossa UEG. E te pergunto, professor, né, o que é este projeto de escuta psicanalítica que está sendo ofertado, né, à comunidade de Iporaense? Agora que você pudesse nos explanar melhor, qual o objetivo, como as pessoas podem participar, se ainda dá tempo. Então, o curso de letras da UEG tem um programa de extensão, linguagem, estudo de linguagem, né? E esse programa de extensão abriga uma série de projetos de extensão. Entre os vários projetos de extensão, temos esse que é do Laboratório de Escuta Psicanalítica. Por que a gente pensou nesse laboratório? Primeiro, pela minha formação, a minha qualificação,
e que me dá condições de escutar e de perceber um crescimento cada vez maior do adoecimento psíquico no âmbito da universidade e no âmbito da educação. Sobretudo acirrado depois da experiência traumática da pandemia, né? Não só pela própria pandemia, mas pelo modo como fomos abandonados e tratados na pandemia, né? Pela gestão educacional do país, do Estado, do município. Então, assim, há um índice muito grande de sofrimento, né? Que desagrega, que torna a educação pior, né, que fragiliza os processos educativos, e há uma tendência dentro do nosso campo psicanalítico, que é um campo lacaniano, né, atualmente no Brasil, de pensar uma intervenção social para lidar com esse sofrimento humano que é desagregador e que contribui para uma condução dos sujeitos para atitudes extremas e comportamentos impulsivos que não contribuem com o desenvolvimento social nem com o bem-estar dessas pessoas. Pensando nisso, nós propusemos a fundação desse grupo, né, desse laboratório, lá no Laboratório de Letras, que funcionaria da seguinte forma: nós iríamos fazer rodas de conversas semanais, tratando de questões psicanalíticas, né, desejo, sofrimento, família, gozo, recalque, né, repressão, felicidade, amparo, desamparo, todas essas questões, angústias, questões que sobre as quais a psicanálise se debruça, né, porque são questões do sujeito, para que a gente pudesse começar a fazer circular internamente, que as pessoas começassem a falar dessas questões e sentir essas questões e repensar e reorganizar essas questões dentro de si mesmas, né, como modo de melhoramento, ou atenuação do sofrimento, né, atenuação do sofrimento e melhor estabelecimento dos laços sociais, porque o sofrimento, né, não é bom para o laço social, ele desagrega, né. E então nós propusemos esse projeto, tem as rodas de conversa e tem uma proposta de atendimento individual também. O atendimento individual é a análise em si mesmo, né, com o analista. Mas como é um projeto público da universidade, a análise individual não pode se estender nesse programa. É o máximo 3 sessões e aí com indicação e direcionamento para um atendimento psicanalítico, para a pessoa procurar um atendimento psicanalítico mais fixo, né. O interessante desse projeto é que ele não é voltado apenas para funcionários, professores e alunos da UEG, é para a comunidade, é para quem quiser participar, ir lá assistir, né, participar das rodas de conversa, é para quem estiver muito angustiado e precisar de um momento de escuta individual, entendeu, marcar e etc. E a gente tem feito esse trabalho durante o semestre. A atividade começou dia 25 de março, e agora, em junho, 28 de junho, nós vamos encerrar com a vinda do professor Dr. Giovanni Bugarelli, que é psicanalista, professor da UFG, que conduz também um grupo de pesquisa lá na Faculdade de Educação, em Traste, né, de formação de psicanalista e discussão da psicanálise, né, dentro da pesquisa, e que vem aqui nos prestigiar com a conferência de encerramento dos trabalhos do semestre, né. Nesse dia, nessa sexta-feira, nós teremos então essa fala do professor Giovanni, e em seguida teremos o lançamento de 2 livros de professores da UEG, um livro meu que estava aí para ser lançado, e um livro do professor Samuel, né, também da Faculdade de Letras. Então esse vai ser o momento de encerramento. O laboratório retorna no próximo semestre com as aulas, e aí quem quiser buscar, participar das rodas de conversas, né, para se inserir na discussão psicanalítica, né, e trabalhar as suas questões, né, a gente está convidando, está aberto. Bom, né?
E Viviane, na sua proposta, que você falou sobre a extensão, né, você fez um projeto de lei, né, para ser extensivo o atendimento psicossocial para, foi isso que eu entendi, para os professores, os funcionários também das escolas. De alguma forma, né, ela tem uma relação da objetivação do seu projeto, né, Alan, da necessidade, aí eu vou chamar sempre a atenção do trabalhador, mesmo que seja o estudante, né, lá da universidade ou da escola, e esses funcionários da rede municipal, da necessidade desses trabalhadores serem ouvidos, numa perspectiva coletiva, para saber que o sofrimento, acho que a gente compreender que o sofrimento não é só meu, né, que há uma coletividade que sofre, talvez, por vezes, pelas mesmas causas, né, sociais, sobretudo, mas que isso pode ser minimizado, esse peso, e sabendo encontrar forças dentro de si, desenvolver o seu cognitivo, suas emoções, né? Trabalhar essa inteligência, tem que falar tanto inteligência emocional, né? Mas desenvolver essas emoções de modo a fazer com que os profissionais compreendam em que situação foram colocadas, né? Por que a responsabilidade não é dele, do desgaste da escola, da não aprendizagem do aluno, e que isso tudo vai afetando, né, o seu trabalho, a sua forma de viver. Então, vejo a proposta, para quem passa por isso, a proposta do professor Alan é uma oportunidade para poder ser ouvido e ser atendido. E nessa perspectiva também a sua proposta, né, de que o atendimento psicossocial seja estendido a esses funcionários, a esses trabalhadores, né? Como que foi a receptividade para essa proposta pelos servidores e por onde você passa? Bom, Paulo, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui no programa, porque, primeiro falando do projeto do professor Alan. Não só o projeto do professor Alan. A UEG tem muitos projetos de extensão e a função justamente é chegar à comunidade, mas nem sempre a comunidade consegue ter acesso à informação do que está acontecendo. Então, agora, a partir do programa Socializando, Ciência e Cultura que acontece na terça, a gente tem conseguido trazer para a população, através do rádio, o que acontece na UEG. E isso é importante, porque aí a população consegue ter maior acesso. Porque muitas vezes eles só ficam sabendo depois que já passou. E aí falam, eu queria tanto participar. Né? Mas porque a universidade ainda não consegue ter esse alcance necessário com a comunidade, aumentar esse espaço de relação. E o seu projeto, o seu programa aqui é um projeto de extensão justamente para isso, né, para que chegue. Em relação ao projeto que eu apresentei, ele é um projeto de lei, um projeto indicativo de lei, porque como envolve gastos, o vereador e vereadora tem limitações. Então eu apresento como indicativo, o executivo, se tiver interesse, traz o mesmo projeto como um projeto do executivo e ele se torna lei. E aí depois é mais uma luta para que ele realmente seja implementado. Mas a sua pergunta em relação aos servidores e à comunidade em geral foi muito bem recebido. Justamente porque, por reconhecerem essa necessidade, né? Nós estamos falando, se fala tanto em saúde mental e sempre se direciona para a pessoa como a obrigação de você estar saudável mentalmente, que você tem que fazer uma série de coisas. Eu lembro até de um texto, acho que se não me engano é do Luiz Fernando Veríssimo, que vai colocando, não, é do Carlos Drummond de Andrade, vai colocando tanta coisa que precisa ser feita que não cabe dentro de 24 horas, né? Eu não tenho certeza se é o Carlos Drummond ou se é o Luiz Fernando Veríssimo. E a gente é cobrado o tempo inteiro. Então você é cobrado se você não tiver uma saúde mental em dia, porque você que não procurou a forma de... E o que está acontecendo? O que o local onde a gente trabalha nos oferece para que essa saúde mental realmente aconteça, que a gente consiga manter a nossa sanidade. Então isso vale para a educação e vale para qualquer outro espaço nessa relação de trabalho, empregador e empregado. Então o projeto ele vem de encontro a isso, porque existe lei federal que também possibilita esse atendimento através dos núcleos de atendimento psicossocial, mas essas políticas públicas elas acontecem no município. Se não houver a busca da sociedade e não tiver o entendimento do executivo, essas políticas públicas não acontecem.
Então, elas são efetivadas aqui. Né? Aqui em Porá, ali em Israelândia, ali em Dovernândia, qualquer outra cidade onde o executivo tenha o interesse realmente de fazer com que essa política pública possa se resolver. Né? Então, mesmo sendo federal, ela precisa acontecer no município. E é o executivo que vai fazer isso. E nós, o legislativo, temos que cobrar, mostrar que existe e cobrar para que ela aconteça. Alan, e em relação, fazendo esse comentário ou esse link em relação à proposta sua do projeto, né, do laboratório de escuta psicanalítica, acho que eu falei muita bobagem em relação em entender os dois instrumentos, né, o projeto de lei indicativo, né, da professora Viviane para esse atendimento psicossocial, né, dos professores e o seu projeto no laboratório de escuta. Eles têm a mesma, você, no seu entendimento, tem essa mesma finalidade, né? Estarem disponíveis para a comunidade no geral, para buscar equilíbrio, né, emocional, para lidar com as questões do cotidiano? Olha, talvez tenha a mesma finalidade, né? Tem a mesma finalidade, caminha na mesma direção, né? Os objetivos são variados e tal. É lógico que a instância da Viviane é uma instância formal, legal, etc. A minha instância é uma instância de prática, a prática psicanalítica, né? Mas pra você ter uma noção de como funciona, da gravidade dessas coisas, é que a gente tem que pensar, eu gosto de pensar essas coisas do geral para o particular, porque o sistema costuma pensar do particular para o geral, entendeu? O neoliberalismo é um sistema de gestão de sofrimento humano. Ele trabalha exclusivamente em cima disso. E a lógica que ele constrói é uma lógica que já inclui a medicalização abundante e a patologização abundante. Porque a patologização vai servir de mercado para funcionários liberais, e a medicalização também vai servir de mercado. Certo? Pra você ter uma noção, nós temos hoje, na atualidade, uma explosão de diagnóstico de autismo e TDAH, e o mais da moda agora é o autismo, que se você for olhar do ponto de vista específico, quando você atende um paciente, uma criança, você vai ver, rapaz, segundo o DSM-5, que é o manual diagnóstico, esses traços aí são traços de autismo. E aí você já encaminha para medicalização, para um tratamento terápico e tal. Ou seja, você já está enriquecendo as empresas farmacêuticas e os núcleos liberais que lidam com essa abundância aí de autoajuda, etc. Mas se você for pensar bem, tem uma questão por trás, quando você olha em geral. As crianças de hoje são crianças que vivem com o smartphone. O smartphone produz uma relação narcísica, que é a relação, uma pseudo-socialização, porque é uma relação de si com si mesmo. Um si mesmo que é pressuposto pelo algoritmo. O algoritmo calcula ali mais ou menos seus desejos, suas intenções, e joga coisas para você ali, que na verdade é você mesmo lidando com você mesmo. Então essa socialização que o smartphone oferece é falsa. Ela atenua o mal-estar da mãe que quer ir ali para uma festa, não quer ficar correndo atrás do filho, ou do pai que não quer ficar correndo atrás do filho, mas ele está produzindo uma criança sem aptidão alguma para o laço social real. Se ela está lidando sempre com ela mesma, com o próprio desejo falseado ali pelo algoritmo, na hora que ela entra no espaço social em que existe o outro de verdade, que não é o desejo dela necessariamente, que tem desejo próprio, aí você começa a ter as frustrações, as agressões e os comportamentos de não conseguir ler o mundo, não conseguir lidar com aquilo, porque aquilo é inexistente no tipo de socialização que o smartphone propiciou para ela. Isso gera então o quê? Ou criança agressiva demais, TOD. Ou criança isolada, que não consegue entender o que os outros falam, que não consegue, autista. Ou criança agitada demais, que não passa mais de 3 minutos, que é inclusive a duração de um vídeo de TikTok.
não consegue se concentrar mais do que 23 minutos, porque um vídeo termina, começa... Então, assim, o cérebro, psicamente, imagine isso no cérebro de criança que está em desenvolvimento. Psicamente, ele vai desenvolvendo mecanismos de ajuste para lidar só com aquilo lá e com aquele tipo de tempo de concentração. Então, você tem aí 3 coisas dentro da sala de aula hoje que tornam a sala de aula insuportável e a educação inviável. A criança com TOD, né, com transtorno de opositor, né, que eles chamam aquela criança que dá birra e grita por tudo. Não aceita né? Aquela criança que dispersa, que não consegue ler o sentimento dos outros, que não gosta de ser tocada, isso é porque está acostumada à relação do outro celular. E aquela criança imperativa, né, que é a criança que não consegue ter um foco de mais 3 minutos, porque tem que estar agitado, porque o cérebro já está condicionado pela lógica do smartphone. Então, assim, mas por trás do smartphone existe uma indústria bilionária, né, que congrega várias instâncias comerciais, vários conglomerados, e não é interessante, então, tirar o smartphone da mão dos adolescentes, das crianças. E a gente já vê que muitos lugares que já pararam para pensar isso do nível macro, como eu estou colocando alguns sinais aqui, já começaram a tirar, não, isso aqui não vai. Na escola não entra, tem países que já estão tendo, na mão de menores de idade não pode. Já está tirando circulação de smartphone. Para o bem da educação, para o bem da humanidade, para o bem do laço social. Porque é impossível desenvolver laço social nessa lógica de você estar se relacionando narcisicamente só com você. Narciso com sua imagem. Uhum. E é interessante, né, falando, eu traço sobre essas questões, nós já trouxemos essa temática similar a essa, né, sobre o uso dos dispositivos eletrônicos e a dificuldade de compreensão da comunidade no geral, compreender qual sujeito está sendo formado. Porque começam a dar, categorizar, e essas crianças não são autistas, não tem TDAH, né? Não tem TOD, né? Mas o uso do dispositivo eletrônico, ele causa estas sensações no olhar de quem não conhece. E a indústria não, né? As próprias políticas públicas, elas começam a refutar a importância desse dispositivo, depois que já comprou, depois que já enriqueceu a indústria, né? E ao mesmo tempo, é porque também percebe, eu tenho lá minhas dúvidas, Alan, se esse poder econômico, se a governabilidade está preocupada mesmo na formação do sujeito, ou se ela está preocupada assim, ó, esse sujeito nem para trabalhar para mim vai servir, porque não consegue se relacionar, não consegue pensar, não consegue ser criativo, ele não busca dentro de si suas potencialidades. E aí, Viviane, né, pensando nessas, imagina você como gestora pública, as demandas que, não sei se já passou por isso, né, as demandas aqui é CRAS, né? CRAS. As demandas no CRAS, né, para atendimento disso. Aparece circunstância, já foi relatado isso para você, enquanto agente público, vereadora, já foi chegar para você já conseguiu agir sobre algo, né? Ter que estruturar, correr atrás de emenda parlamentar ou atrás da prefeitura para estruturar, para poder atender esses filhos desestruturados pelo smartphone, por exemplo? Muitas demandas chegam, né? E a gente tem acompanhado muitas questões, porque como vocês colocaram aqui, as crianças estão cada dia mais, elas estão ali presas, né, a esse celular. Em casa mesmo a gente toma todo um cuidado, porém, quando uma situação como o Alan colocou, ontem eu participei de uma atividade na UEG, e o que foi mais fácil para mim? Eu passei meu celular para o meu menino, porque para mim, naquele momento para mim estava bom, porque naquele momento o que ele faria? Eu pegaria o celular, ficaria quieto e eu poderia fazer a palestra que eu estava ali preparada para fazer. E dessa forma a gente vai se colocando, dando uma desculpa do por que deixar. Mas voltando à sua pergunta, a gente tem buscado emendas, buscado contribuir. Nem sempre é possível porque tem um limite, né? O recurso, infelizmente, não é suficiente para toda a demanda que o município tem. Nós somos 13 vereadores e aí eu sempre falo, quando alguém me pergunta sobre os demais, eu falo, olha, eu posso responder por mim. Mas todos os outros, cada um dentro da forma como trabalha, também busca recursos, né? Para essa questão do CRAS, eu tenho acompanhado mais como os recursos do governo federal estão sendo utilizados no município, porque vem recurso,
Mas, dentro da assistência social, eu consegui contribuir para agora, né, ainda não está implementado, reforma ali, por exemplo, da piscina do Vila Vida. São idosos que também estão perdidos nessa questão do smartphone. Até conheci uma senhora lá no Vila Vida que ela é TikToker, ela faz sucesso, eu esqueci o nome dela agora. E enquanto eu estava lá fazendo a visita, a primeira vez que eu fui lá para falar sobre essa emenda, e ela estava ali produzindo os vídeos para transmitir. Né? E fica. Então chega um momento que não são só as nossas crianças, mas os nossos idosos também. E aí dessa forma vem as questões das fake news, você não conseguir, as pessoas, tanto adolescentes como adultos e idosos, não conseguir fazer uma leitura da realidade porque estão presas às informações que chegam. Né? Então, voltando à sua pergunta, eu consegui esse recurso que é lá para assistência social, que é a reforma da piscina do Vila Vida, e aí, dessa forma atende a questão de hidroginástica dos nossos idosos, e também consegui recurso direcionado, da assistência social, mas é direcionado para o CEAM, que é o que faz o atendimento a mulheres, meninas de várias idades, quando estão submetidas à violência doméstica. Bom, Viviane, você conhece aqui mais que eu, né? Tá aqui mais tempo. Nosso programa já está, são 10h58. A gente ainda tem uma música que quer terminar. Eu gostaria de passar a palavra para vocês, para fazer as considerações, assim, 30 segundos, né? Para fazer as considerações. E já fica todo o convite aberto aqui para vocês, tá, Alan? Semestre que vem, para voltar, para falar dos resultados. Mas que pudessem falar rapidinho, né? E falar com o nosso público. Tá ok. Antes de concluir, eu só queria dizer o seguinte, que essas crianças que eu fiz referências aí, com esses transtornos, esses comportamentos, elas estão sofrendo. Sofrendo porque não conseguem reconhecer o mundo no qual elas estão sendo inseridas, o mundo social. Tá? Isso, então, é uma coisa que a gente tem que tratar com cuidado. Né? É sempre interessante fazer discussão que a gente deveria sempre estar aqui discutindo, debatendo temas, seja por meio de música, seja por meio de poesia, de literatura, é sempre importante. Gostaria de agradecer e dizer que esse programa, como o programa da Viviane, como o programa do professor Zezinho, são programas importantíssimos, que mais uma vez reforça aquela ideia que eu sempre trago e sempre falo nas rádios de Iporá, que é a capital da educação. E a gente tem que trabalhar para que a educação seja cada vez melhor. Obrigada, Alain. Viviane? Paulo, quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui e poder conversar com os nossos ouvintes da Sintonia 101,5, do pessoal que acompanha pelo Facebook, pelo Instagram. E estou aqui à disposição. Outro momento que tiver oportunidade, eu gostaria muito de estar aqui e poder contribuir. E a gente poder tratar de educação nas mais diversas formas que ela existe é muito importante. E o seu programa faz isso. Assim como o professor Alan colocou, o programa do professor Zezinho, também tem o programa da professora Madalena, o meu programa, e a gente tem colocado. E é uma questão que precisa ser tratada, porque essa é uma das funções de uma rádio educativa, né? Você poder contribuir com a população dessa forma, trazendo debates, trazendo informações, né? Informações relevantes. Então, eu quero me despedir do pessoal e eu quero fazer aqui, vou aproveitar o momento, quero fazer uma homenagem ao professor Giovanni. Um pouquinho antes do programa começar, nós recebemos a notícia que ele faleceu. Então, eu quero deixar aqui um abraço para a família, para os amigos, para os alunos e ex-alunos do professor Giovanni Ferreira. Ele foi nosso companheiro na UEG como técnico de laboratório e atuou durante muito tempo no Colégio Exato. Então, gratidão por tudo que ele fez, a diferença que ele fez na vida de cada aluno e cada aluna, e deixar aqui a minha solidariedade à família e aos amigos. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Viviane, justa, e faço as minhas palavras também. E, enfim, em homenagem a ele, com certeza vai estar num lugar melhor do que nós, descansando, né? A gente termina com a música para pensar sobre isso, pensar sobre também o como sair desse estado de sofrimento, né? Fiquem aí com a música Cais, de Milton Nascimento, né?
uma forma que Milton Nascimento pensou em reinventar também um sofrimento ali na década de 1970. Até mais, até o próximo programa.